Bem-vindos, então, meus queridos, para mais uma super revisão da CPA 20. Sou o professor Cláudio, vocês já me conhecem, e nós vamos hoje fazer uma correção de questões e tirar dúvidas sobre essa prova da CPA 20. Muito bem-vindos aí quem está chegando, quem já chegou, e nós vamos partir de imediato para as primeiras questões aí. Vamos lá, então. Lembrando vocês, quem quiser participar aí do meu canal do YouTube, pode, através do link que está na tela, se inscrever no canal. Você terá acesso a centenas de vídeos sobre o treinamento de CPA 20, sobre as questões que caem na prova, com conteúdos extremamente legais, pegadinhas e dicas que podem te ajudar a passar na prova. Também, quem quiser receber mais dicas, pode me seguir no canal do Instagram aí, Professor Cláudio Treinamentos, que vocês estão vendo na tela. Bem-vindos a todos, maravilha! Flávio, Giovanni, Diego, todos muito bem-vindos, Maico Perufo, isso aí. Beleza, então eu vou compartilhar com vocês a tela da questão, eu vou explicar a questão para vocês, vou resolver ela, e aí vocês podem também, quem quiser, acompanhar, quem tiver o meu material, a minha apostila, pode estar acompanhando no próprio material, que eu vou colocar o número da questão e o módulo, e aí você pode estar se direcionando a apostila. Hoje eu separei para vocês questões dos módulos 1, 2, 3 e 4, e eu coloquei um pouco de questões de cada módulo, de acordo com a quantidade que cai na prova, porque vocês sabem que cai mais questões de alguns módulos, menos questões de outros módulos. Então, eu coloquei de acordo com o edital da Ambima, beleza? Então, vamos lá. A primeira questão é do módulo 1, é a questão número 1 do módulo 1. Então, você que está me assistindo, que tem o meu material, que tem a minha apostila, vai lá na apostila e olha a questão número 1 do módulo 1, que fala sobre o SPB, o Sistema de Pagamentos Brasileiro, tá joia? Maravilha. Quem não tem minha apostila e quer baixar a apostila, corre lá no Linktree do meu Instagram, baixa a apostila agora que você pode ter ela para estudar também. Mas a maioria de vocês já tem, né? Já sabe como é que faz. Bem-vindo, Ronaldo, bem-vindo a todos que estão chegando aí. Bora lá, então, corrigir a questão. Primeira, assinale a alternativa que não expressa a atividade do sistema de pagamentos brasileiro. Olha só, eu falei para vocês que hoje eu ia trazer pegadinhas, ia trazer questões que envolvessem, assim, sempre aquelas palavras-chave que eles colocam na prova para tirar nós do sério, para mexer com o nosso cérebro, como exceto, apenas, somente, não. Essas palavras, elas invertem a ordem do raciocínio. A gente está acostumado a responder de um jeito, aí a questão pergunta de outro jeito e isso muda a interpretação. Então, essa aqui é uma delas. A primeira já vem desse jeito. Não expressa uma atividade do sistema de pagamentos brasileiros. Então, vamos lá. O que é o sistema de pagamentos brasileiro, né? Como a gente estudou no módulo 1, deixa eu fechar aqui para vocês. Como a gente estudou no módulo 1, a gente viu que o sistema de pagamentos brasileiro é um sistema que faz a compensação, a liquidação de tudo o que acontece no sistema financeiro nacional. Não somente a liquidação de títulos, mas também a compensação de cheques, ele também faz a liquidação de um PIX, de uma TED, de todas as operações que acontecem relacionadas com compra e venda de títulos e valores mobiliários, mas também relacionados a qualquer outra operação financeira. Então, a primeira questão, a primeira alternativa, a letra A que nós temos aqui, eu vou resolver elas assim, uma por uma, para vocês conseguirem entender os porquês das alternativas. Por que essa está certa, por que essa não está certa. Então, esse é o grande lance de estudar, né? Então, vamos lá. A primeira alternativa não é uma atividade expressa do SPB, Serviço de Compensação de Cheques. Então, essa está errada, eu não marco ela, né? Porque esse é um serviço do Sistema de Pagamentos Brasileiro. Então, essa está errada, né? Porque essa é uma atividade do SPB, como eu disse. Sempre na prova, quando aparecer uma palavra-chave, por exemplo, compensação de alguma coisa, ele está se referindo ao SPB. O SPB, o que ele mais faz é compensar. Então, essa palavra na verdade, uma palavra-chave do SPB. A letra B, compensação, liquidação de operações realizadas em bolsa de mercadorias e futuro. Essa também está errada, porque
é uma atividade do SPB. Olha só, liquidação, liquidar, né? Liquidar, compensar, são palavras-chave ligadas ao SPB, beleza? E o Diego, já muito esperto, já está respondendo aqui é a letra D, né? Isso aí, Diegão, maravilha. E a letra C, compensação e liquidação de operações com títulos e valores imobiliários. A mesma coisa da letra das outras mais, né? Essa é uma atividade, porque essa é uma atividade do SPB. Então, eu não marco essa. A resposta certa, eu marco a letra D. Por que a letra D? Ué, porque a letra D é justamente a letra que está falando de uma atividade que não diz respeito ao SPB. Porque compra e venda de títulos públicos no mercado primário e secundário é feito através do Tesouro Direto. E quem emite os títulos públicos é o Tesouro, a Secretaria do Tesouro Nacional. Então, a certa que eu marco é a letra D, que, na verdade, está errada, né? Porque eu quero saber qual é a atividade que não expressa, né? Um trabalho feito pelo nosso querido SPB. Então, a certa é essa. Muito bem, muito bem. Por quê? Essa é uma atividade do SPB. Maravilha, maravilha. Bora lá, então, fazer aqui uma anotação. Eu vou fazendo anotações, eu vou rabiscar a tela, eu vou fazer, assim, uma correção bem pontual e detalhada para que a gente possa sempre entender os porquês, que não adianta a gente pegar e ficar só lendo a questão e respondendo aquela questão que está certa e já partir para outra, né? Não tenha pressa, eu sempre falo isso, não tenha pressa para responder a questão. Entenda a questão, entenda o que ela está perguntando, por que a letra D está certa e por que as outras não estão. Esse é o propósito de estudar, certo? Porque se nós é melhor você responder um número menor de questões, procurando entender cada alternativa, do que você responder aí um número grande de questões e acertar 90%, 95%, mas simplesmente você obteve um índice, um número, um resultado, mas você, efetivamente, quanto que você entendeu daquilo que você estudou, tá certo? Então, essa é a ideia, né? Não só focar na quantidade, e sim na qualidade. Esse é meu propósito. Eu sempre falo disso nos treinamentos, vocês sabem, já me conhecem e sabem como eu trabalho. Então, essa é a ideia, focar na qualidade. Beleza? Letra A, então, primeira questão, a resposta é a letra D. Por quê? Comprar e vender títulos públicos, né? Essa é uma atividade realizada pela STN, né? Secretaria do Tesouro Nacional, né? Porque títulos públicos federais, títulos públicos são vendidos através do site do Tesouro Direto. Então, é isso que você tem que... Peraí, mas então, tá, muito bem, olha o que eu estou falando. Compra e venda de títulos públicos não é uma atividade do SPB, muito bem, mas então de quem é? Se eu não estou aqui para te explicar isso, você teria que correr atrás da resposta, não é verdade? Então, essa é a ideia, é isso que eu estou falando quando a gente dedica tempo e estuda com qualidade uma questão. Às vezes, com uma questão, você aprende vários assuntos que estão correlacionados com aquele assunto, tá certo? E nós vamos ver várias delas hoje aqui. Bora lá para a questão número 2. Quem quiser participar do nosso encontro hoje, quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. Coloca no chat a sua pergunta aí, e aí depois eu respondo para vocês. Maravilha? Questão 8 do módulo 1. Ainda estamos no módulo 1. Eu selecionei, como eu falei para vocês, questões de vários módulos, do 1 ao 4. Então, essa aqui é o seguinte, ó. Considere a condição dos bancos abaixo. Então, aqui nós estamos falando dos tipos de bancos. Lembra que a gente falou sobre banco múltiplo, banco comercial e bancos de investimentos. Então, nós temos aqui a situação do Banco X. O Banco X, ele possui uma carteira imobiliária e de arrendamento mercantil somente. O Banco Y possui uma carteira comercial somente, só tem uma carteira. O Banco J, ele possui uma carteira imobiliária, uma de arrendamento mercantil, né, que leasing, e uma carteira comercial somente. Então, esse aqui tem 3 carteiras. A primeira tem 2, o segundo tem 1, e o Banco M tem uma carteira de investimentos e uma de arrendamento mercantil somente. Ou seja, ele tem 2 carteiras. A pergunta é,
Quais dos bancos poderiam se qualificar para ser banco múltiplo? Olha só, uma perguntinha lá do módulo 1 sobre banco múltiplo. Essa pergunta eu respondo de um jeito diferente. Olha só, primeira coisa, o que eu vou fazer? Eu vou analisar qual é o que é um banco múltiplo. Primeira coisa, eu vou analisar o que é um banco múltiplo, tá? Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui embaixo e vocês me ajudem a interpretar. O que é um banco múltiplo? Para lembrar vocês, e aí a gente vai procurar a certa, né? Para ser um banco múltiplo, né? O banco precisa cumprir alguns pré-requisitos, tá? E dos que estão aqui, nós não temos todos eles aqui, mas dos que estão aqui, precisa ter no mínimo, duas carteiras, né? Mínimo duas carteiras, tá? Então, nessa de ter no mínimo duas carteiras, eu já posso eliminar aqui a alternativa B, né? Já posso eliminar a B. A B não é. Por quê? Desculpa, a B não. Eu já posso eliminar a alternativa que tem o banco Y, porque o banco Y só tem uma carteira. Então, aonde que está o banco Y aqui? Nenhuma tem o banco Y, então não posso eliminar nada. Ô, Cláudio, presta atenção. Então, não posso eliminar nada. Beleza. Então, vamos lá para o outro critério. Vamos ver se a gente consegue eliminar pelo outro critério. Ele precisa que seja, né, dessas duas carteiras, uma destas carteiras deve ser a comercial ou de investimentos. Tá? Não precisa ter as duas, pode ter uma ou pode ter a outra, tanto faz. Então, vamos lá. Agora sim, né? Vamos lá. Qual que é o banco que preenche essa característica? Então, o banco X, né, ele tem aqui a carteira comercial, né? E ele tem imobiliário e de arrendamento mercantil somente. Então, esse banco aqui está fora. Banco X não pode ser um banco múltiplo. Então, a letra A está fora, por causa do banco X, tá? E a letra B também está fora por causa do banco X, e a letra D também está fora por causa do banco X. Percebeu? Olha só, se eu não tivesse escrito isso daqui, seria mais difícil de eu interpretar qual que seria. Ó, já matei a questão. A resposta certa é a letra C de certei. C de Cláudio. C de casa. Só o banco J e o banco M que podem ser bancos múltiplos, porque olha só, o banco J tem a carteira comercial e o banco J tem 3 carteiras, não é verdade? Então, faz muito sentido a gente estar com o banco J aí. Então, banco J e o banco M, né? O banco J tem 3 carteiras e uma delas é comercial, tá? E o banco M tem quantas carteiras? 2 carteiras. E uma delas é a de investimentos, certo? Então, essa é a ideia. Escrevam, quando você tiver a possibilidade de escrever, quando vocês vão fazer a prova, vocês vão receber um rascunho com uma caneta. Então, escrevam ao lado, assim, da questão, quando vocês puderem, qual que é a resposta que vocês acham que é a certa, porque de acordo com o entendimento de vocês da questão. Fica muito mais fácil. Você não se confunde com as alternativas, tá joia? Nem sempre dá para fazer isso, mas quando der, eu sugiro que você faça. Beleza? Tá gostando? Dá um joinha aí. Bora para a questão 3? Ainda no módulo 1, questão 3, número 9. Número 9, tá? Quem está com a apostila aí pode ir lá procurar. E aqui, de novo, cuidado com as pegadinhas. Aqui eu estou perguntando qual que é a incorreta. Então, nós precisamos ler as 4 alternativas. Eu não sei sobre o que é, vamos dizer que eu não sei qual que é o assunto. Eu estou perguntando sobre algum assunto e eu estou perguntando qual que é a incorreta. Ou seja, vai ter aí, de novo, 3 certas, né? E uma que vai estar errada que eu vou ter que marcar. Então, eu vou ter que achar qual que é a incorreta. Vamos lá, então. Letra A, letra B, letra C. Então, eu vou escrever aqui os motivos. A letra A. A CVM tem a finalidade de disciplinar e fiscalizar o mercado de valores e títulos, valores imobiliários, aplicando punições àqueles que descumprirem as regras estabelecidas. Exatamente, essa está errada, pois essas são atribuições da CVM. Inclusive,
é aplicar punições, porque a CVM é um órgão fiscalizador, né? Um órgão supervisor. Então, o órgão supervisor, ele aplica multas também, tá certo? Então, aplica multas, tá certo? Eu não marco essa. Letra B. A CVM é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda, porém sem subordinação hierárquica. Gente, a CVM, né? A CVM, ela não é vinculada a nenhum órgão. Então, está errada também, porque a CVM não... Olha só o detalhe, não é vinculada... Olha, aqui tem uma certa pegadinha que eu preciso esclarecer para vocês. Ela não é vinculada, né? Ela não é subordinada, estava escrevendo errado, ela não é subordinada a nenhum órgão quer dizer, ela é autônoma, é igual o Banco Central, né? Ela atua de forma independente, né, de forma independente, ok? Então, isso facilita o entendimento, tá? Mas ela é vinculada ao Ministério da Fazenda, porque é um órgão do governo. Então, ela tem que fazer parte do governo, da estrutura, da hierarquia. Então, ela pertence ao Ministério da Fazenda, ok? Mas ela tem autonomia para tomar as suas decisões no que toca aí a questão relativa aos títulos e valores mobiliários, as atividades que lhe cabem. Então, a letra B também está errada. A letra C, vamos ver. É papel da CVM estimular a formação de poupança e sua aplicação em valores mobiliários. Muito bem. Olha só, quando a gente vê a palavra poupança aí, a gente não está falando da caderneta de poupança. Ó, a caderneta de poupança é outra coisa. Aqui nós estamos falando do ato de poupar. E você investir em LCI, em LCA, em ações, em previdência, no exterior, tudo isso é uma forma de poupar. Títulos públicos é uma forma de poupar, ok? A CVM estimula a formação de poupança através dos produtos vendidos na Bolsa de Valores. Então, sim, esse é um papel da CVM. Então, essa aqui também está errada, porque esse é o papel da CVM. Lembra que quando eu dou os treinamentos, eu falo para vocês que a CVM, ela protege o investidor, na verdade, né? Protege e fiscaliza as sociedades anônimas. Esse é o papel da CVM, né? É justamente estimular que o investidor seja protegido e que ele traga mais recursos para investir em títulos e valores mobiliários. Que são títulos e valores mobiliários? Um exemplo são as ações. São produtos comercializados na Bolsa de Valores, tá? E a letra D? A letra D está certa. Mas por que a D está certa, né? Ou por que ela está incorreta? Porque a CVM não tem o papel de fiscalizar a negociação de títulos e valores mobiliários. Como a gente viu lá na questão número 1, a Secretaria do Tesouro Nacional que emite os títulos públicos federais. Então, a Secretaria, junto com o Tesouro Direto, que faz esse trabalho aí relacionado aos títulos públicos federais. Então, porque essa é uma função da Secretaria do Tesouro Nacional, tá joia? Então, por isso que a letra D, eu marco ela, na verdade. Ela está certa, porque é justamente isso aqui que não é um papel da CVM, fiscalizar os títulos públicos federais, que são custodiados no sistema Selic, tá certo? Vendidos através do site do Tesouro Direto e não são valores mobiliários. Lembre disso também, né? Eu sempre falo disso. O que são valores mobiliários e o que não são valores mobiliários. Isso é a hora de anotar agora, né? Vamos colocar aqui como um bônus, né? Observação, né? Títulos públicos não são valores mobiliários. Não são valores mobiliários. Quer dizer, você já elimina a possibilidade de que haja alguma relação entre títulos públicos e CVM, né? Porque CVM, uma das palavras-chave da CVM é justamente valores mobiliários. Pode ver em quase todas as questões, nós vemos a palavra títulos e valores mobiliários. Olha só, nós temos aqui valores mobiliários, nós temos aqui valores mobiliários. Então, em muitos momentos, a gente vê essa palavra. E aí,
quando a gente tira essa possibilidade de haver vínculo entre os dois, nós temos aí que títulos públicos não são valores mobiliários. Maravilha? Joia, joia, joia. Bem-vindo quem chegou aí, maravilha. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, queridos. Vamos resolvendo as questões e vocês tendo dúvidas, só mandar as perguntas aí, né? Estou vendo a Cristina, o Diego, o Edivaldo, o Flávio, Gilberto, Giovanni, Eliton, Henrique, João Vitor, Maico, Marcelo, Maria, Nayara, Rafael, Ronaldo, Silvia. Que maravilha, né? Depois eu vejo os outros que chegaram aí e a gente vai falando. Bem-vindos a todos. Bem, terminei de corrigir as 3 questões do módulo 1 que eu tinha separado para vocês hoje. Vocês estão vendo aqui que aqui eu coloquei que essas questões fazem parte da CPA 10 e da CPA 20, ou seja, caem nas 2 provas. Então, quem tiver depois assistindo esse vídeo e vai fazer CPA 10, ele também pode fazer uso desse material. Agora vamos ver as questões do módulo 2. Quais são as questões do módulo 2? Vem comigo. Questão número 3 da apostila. De acordo com a Lei 9.613, no que se refere à identificação de clientes e manutenção de registros, competem às instituições financeiras. Olha só, aqui a gente está falando, então, da Lei da Lavagem de Dinheiro, tá? Lei 9.613. Eles não pedem na prova número de lei, mas eu preciso falar para vocês isso, porque quando cai essa lei, eu sabendo que ela é a Lei da Lavagem de Dinheiro, eu já sei que assunto que a pergunta está pedindo. Então, a pergunta é sobre lavagem de dinheiro, certo? Lavagem de dinheiro. Por quê? Porque está falando da Lei 9.613 de 98, que é a lei que fala sobre esse assunto. Muito bem. Agora, dentro da lei, tem uma série de questões que competem às instituições financeiras, principalmente relacionada a controle interno. E aí a primeira delas, a número 1, fala assim, ó, a número 1, vamos ver se ela está certa ou está errada. Identificar todos os clientes e manter cadastro atualizado. Sim, isso está muito certo, né? Essa é uma função das principais. Fazer o KYC, fazer o cadastro, atualizar o cadastro de todos os clientes da instituição. Não é só dos investidores, de todos os clientes da instituição. Número 2. Identificar e manter cadastro atualizado apenas para os clientes. Esse apenas aí, caramba, esse apenas é aquele tipo de coisa que a gente pode já falar, isso tá errado, né? Apenas, né? Aqui, ó, apenas não, né? Para os clientes que realizarem transações que ultrapassam limites fixados pelas autoridades competentes. Não, está errado por causa justamente do apenas. Então, a número 2 está errada porque o cadastro, falamos na 1, né? Deve ser atualizado para todos os clientes. E a número 3, manter atualizado o cadastro de todos os clientes junto ao órgão que fiscaliza o mercado em que a instituição atua. Aí pode ser a CVM, pode ser o Bacen, enfim, ou os dois juntos, né? Mantendo os registros arquivados por, no mínimo, 10 anos após o término do relacionamento. Então, isso aqui, olha, muito cuidado, porque era 5 anos e mudou, né? Faz um tempo aí que já mudou, que agora são 10 anos, tá certo? Então, a número 3 está certa, sim, mas com certeza, quem está aí, de repente, estudando com material aí mais antigo, talvez conste alguma coisa com relação a 5 anos, não é 5 anos, é 10 anos, e outra, não é 10 anos a partir da abertura da conta, porque às vezes eles colocam isso na questão. A gente lê rápido as alternativas e acaba passando batido, muito cuidado. É depois que o cliente encerrar a conta, tem que guardar os documentos por mais 10 anos. Então, está errada, desculpa, essa aqui está certa, né? Porque o prazo de guarda dos documentos é de 10 anos após o encerramento. Então, nós temos aqui, o Ronaldo está, acho que pedindo para sair, né? Fica à vontade aí, Ronaldo, beleza? Obrigado pela presença, maravilha. Vamos que vamos, né? Isso aí. Deixa eu ver aqui. Ok. Tudo bem. Um abraço. Obrigado. Então, nós temos aqui a questão número 1, que está certa, é a número 3. Qual que é a resposta, então? A resposta vai ser 1 e 3, alternativa B de bola, né? Dá para ir por eliminação também. Se você quiser ir por eliminação, dá para ir por eliminação. Ó,
A 2 está errada, né? Então, não é a letra A, né? Já dá para passar um risco aqui, não é a letra C e não é a letra D. Dá para ir por eliminação. Ou seja, não precisa nem chegar na 3 se você quiser ir por eliminação. Dá também. Maravilha, né? Corrigir desse jeito, a gente aprende e se diverte. Vamos lá para a questão número 17, ou seja, da apostila, questão número 17. Sobre o uso de informação privilegiada, insider information, pode-se afirmar que, muito bem, vamos de novo falar sobre o que é o insider. Primeira coisa, sobre o que é insider information, tá? Ou seja, informação privilegiada. O que é informação privilegiada? Informação privilegiada é a informação relevante que ainda não foi tornada pública. Se ela não foi tornada pública, não pode ser usada por ninguém. Seja ele o presidente, seja ele o diretor, seja ele quem for. Não pode ser usada por ninguém, tá? Se for usada, é crime, tá bom? Então, esse aqui é um dos crimes do mercado financeiro. Então, não pode, e se for usada, é crime. Então, a letra A está certa ou está errada? É permitido apenas para os stakeholders não governamentais. É claro que está errada, né? Errada, porque não é permitida, né? Não é permitido seu uso para ninguém, como eu disse ali. Então, está errado, tá certo? Está errado, está certo? Está errado. Então, coloca essas observações aqui para ajudar na resposta, né? Aí vamos lá, letra B de bola. B de bola. É permitido a todos? Também está errada, né? Já falei. Por quê? Não é permitido para ninguém. Ah, é permitido para esse, é permitido para aquele, é permitido para aquele outro. Não. Muito cuidado com as pegadinhas. E a letra C é vedado a todos aqueles que dela tenham conhecimento sobre a confidencialidade. Exatamente, né? Essa está certa, certo? Quem sabe, né? É vedado, é proibido, né? É proibido para todos e, em especial, para quem tem a informação. Vamos colocar um exemplo assim, ó. Vamos supor que eu faça parte da diretoria da empresa e eu estou sabendo que a empresa vai fazer uma fusão com uma gigante do setor, com uma empresa enorme. Ou seja, vai dar bom, vai dar um negócio bom. Ou seja, se a empresa tem ações na bolsa, é possível que as ações se valorizem, é possível que a empresa cresça, certo? Então, eu vou lá e, usando essa informação, eu compro um monte de ações da empresa e compro mais um monte de ações da outra empresa, né? Eu não posso fazer isso, porque eu sei dessa informação. Sabendo dessa informação, isso gera conflito de interesses. Se essa transação for feita por mim e for descoberta pela CVM, eu serei punido. Então, é crime, não pode fazer isso, tá bom? Teve vários casos aí, inclusive na apostila, no meu material, eu coloquei lá vários exemplos. E a letra D, ela está errada porque não faz parte de boas práticas, né? Não faz parte, né, das boas práticas. Isso, imagina, né? Fazer parte de boas práticas, você fazer esse tipo de, vamos dizer, de sacanagem com os outros investidores. Então, não é isso. A resposta certa é a letra C de casa, tá bom? Maravilha, vamos embora para mais uma questão 21, certo? Com relação aos controles internos, segundo a resolução 4.968 de 2021, do Conselho Monetário Nacional, o Conselho de Administração é responsável por garantir o quê? Então, essa resolução, gente, essa resolução aí dos controles internos, ela mudou, né? Em 2021, né? Faz um bom tempo já, mas é bom falar que mudou. Antes era a 2554, de 1998, foi atualizada, e uma das principais mudanças dessa resolução foi com relação às atribuições do Conselho de Administração. Então, o Conselho de Administração compete fazer algumas coisas, e eu vou comentar com vocês agora qual está certo e vamos ver se tem alguma errada. A primeira, a diretoria compete, então, ao Conselho garantir que a diretoria da instituição tome as medidas necessárias para identificar, medir, monitorar e controlar os riscos de acordo com os níveis definidos. Ok. Lembre-se que toda instituição, tá? Toda instituição financeira tem
uma diretoria e um conselho, tá? Conselho. Então, tem algumas atribuições que são do conselho e algumas atribuições da diretoria. Então, essa número 1 está correta. O conselho está acima da diretoria. Então, vamos colocar assim, o conselho está acima da diretoria. Então, cabe ao conselho monitorar se a diretoria implementou e está cuidando que os controles internos funcionem. As falhas identificadas sejam tempestivamente corrigidas. Exatamente. Esse é o trabalho também do conselho. Verificar se tem falhas e corrigir imediatamente, porque também não adianta identificar a falha e não fazer nada. E a letra C, os sistemas de controle interno sejam implantados e mantidos de acordo com a resolução. Exatamente, né? O conselho deve garantir que a diretoria, né, implemente os controles internos, né? Implemente e faça funcionar. Ok? Então, essa é a ideia aqui sobre os nossos controles internos. As 3 estão corretas, sendo as 3 corretas, resposta certa, 1, 2 e 3, alternativa C de casa, né? Isso aí. Vamos lá, então, para a questão seguinte. E a questão seguinte fala sobre 19, ESG. ESG fala sobre meio ambiente, social e governança corporativa. Qual a relação de ESG com o mercado de investimentos? Gente, imagina assim, ó, toda empresa que, na verdade, tem cuidado das suas pessoas, né, do social, toda empresa que tem cuidado, e vocês que trabalham principalmente na cooperativa, né, vocês, na verdade, a cooperativa cuida muito bem das pessoas, né, tanto dos cooperados, dos associados, como dos colaboradores. Então, essa é uma prática ESG, é cuidar das pessoas. Segundo, cuidar do meio ambiente. E terceiro, ter boas práticas de gestão, que a gente chama, no mundo corporativo, de governança corporativa. Muito bem. Qual é a relação disso com o mercado financeiro? Então, o mercado financeiro resolveu fazer um índice ESG, resolveu criar regras ESG, e aí eles avaliam, eles auditam, né, a CVM audita as empresas que desejam fazer parte desse índice, desse mercado ESG, e para isso ele precisa cumprir uma série de requisitos com relação à redução de riscos climáticos, com relação à redução de riscos sociais, ou seja, não pode ter trabalho escravo, né? Não pode ter problemas relacionados ao trabalho, vamos dizer assim, de pressão, de meta, de muita cobrança, essas coisas relacionadas aos problemas que geram a saúde humana, né? E também relacionados aí à governança. Uma empresa que tem rumores de corrupção, por exemplo, é uma empresa que não pode fazer parte de um índice ESG, por exemplo. Só que essa prática ainda não é obrigatória. Então, a prática de ESG, né? A prática, né? Desse ESG no Brasil é ASG, né? Por causa do ambiente, né? Do A de meio ambiente. Então, a prática não é obrigatória, tá? Então, essa é a principal deixa aqui para responder essa questão. Então, a alternativa A diz assim: a divulgação do ESG ao mercado é facultativa. Sim, é facultativa, mas vamos ler as outras aí para ver se, né, a priori, essa aqui está correta. A divulgação das ações sobre ESG tornou-se uma obrigação legal, instituída no Brasil pela CVM, pela B3, BNDES, para que as empresas introduzam conceitos relacionados ao meio ambiente, proteção aos colaboradores e relação com os stakeholders. Na verdade, como eu disse, não é obrigatório, né? As empresas que fazem parte, né, que tenham essa vamos dizer assim, intenção de fazer parte desse rol de empresas que tem como responsabilidade social e ambiental, elas precisam fazer um relatório, né? Fazer um relatório e enviar semestralmente para o Bacen e para a CVM, demonstrando o que elas estão fazendo para reduzir os riscos climáticos, os riscos sociais e os riscos de governança. Então, a primeira está correta, tá? E a segunda, porque é facultativo, né? Por ser facultativo, né? Por ser facultativo. E a B está incorreta, ou seja, está errada, porque não é obrigatório, como eu já citei para vocês aí, não é obrigatório. A letra C, as empresas perceberam uma oportunidade de negócio, gerando e ver o preço de suas ações se valorizar no mercado, se passarem a investir em ações ESG
e a CVM instituiu uma legislação com regras. Nada a ver, nada. Primeiro que não é uma oportunidade de negócios, né? É claro que uma empresa que provavelmente invista em ESG, em prática, boas práticas ESG, ela vai crescer no mercado, as ações provavelmente vão subir de preço. Mas, na verdade, não é isso que move a empresa, né? Não é isso que faz ela adotar boas práticas de gestão. Então, está errada, e também está errada porque não é obrigatório, né? Porque não é essa a motivação da ESG e não é obrigatório. Então, são duas questões aí que estão erradas. E a letra D, para as empresas investirem em ESG, melhora a imagem e aumenta o valor de mercado da companhia. Também está errado, né? Está errado. Ah, ela melhora a imagem? Melhora. Aumenta o valor de mercado? Provavelmente sim, mas não é obrigatório. Então, está mais relacionado com a questão da obrigatoriedade, tá certo? Muito bem, muito bem. Mais uma questão resolvida, mais uma resolvida. Vamos ver aqui. Maravilha, maravilha. Bora para mais uma questão? Vamos lá, então. Questão número 7 da nossa apostila. E eu vou pedir aqui para vocês participarem. Escrevam aí nos comentários, você que está assistindo, né? Questão número 7. O que você acha dessa questão número 7? Qual é a pena de reclusão? Reclusão é a pena de prisão prevista para os casos de crimes de ocultação de bens ou valores da lavagem de dinheiro. Qual é a pena de prisão para os casos de crime de ocultação de bens ou valores na lavagem de dinheiro? Existe uma regra para isso. Existe uma pena, existe um tempo, né, previsto pela legislação. Qual é? Qual é esse tempo? Letra A, de 10 a 15 anos. Letra B, de 5 a 10 anos. Letra C, de 1 a 5 anos. Ou letra D, de 3 a 10 anos. Qual é a resposta certa? Exatamente, né? Exatamente o que vocês estão respondendo. Diego, Silvia, muitas pessoas respondendo que é a letra D, de 3 a 10 anos de reclusão. Então, aqui eu não preciso nem fazer muitos comentários e nem colocar muitas anotações, porque a resposta, ela tem, vamos dizer assim, matemática, né? Ou é ou não é. Então, de 3 a 10 anos é multa, certo? Lembra aí desse intervalo. E a outra pergunta, a número 5, ainda do módulo 2, lembra que eu falei que eu ia colocar mais questões do módulo 2, porque é um módulo que cai mais questões do que no módulo 1, então tem mais questões. Muito bem. Constitui-se como crimes anteriores à lavagem de dinheiro somente. Então, crimes anteriores, ou seja, toda lavagem de dinheiro está relacionada com algum crime, tá certo? Então, primeiro isso, né? Tem que estar relacionado, para ser lavagem de dinheiro, tem que estar relacionado com algum crime. Nem todo crime é de lavagem de dinheiro, né? Por exemplo, um homicídio nem sempre envolve dinheiro. Então, para existir um crime de lavagem de dinheiro, é necessário que tenhamos um crime antecedente. Um crime antecedente. Né? Seja de tráfico ou seja de alguma coisa relacionada a algum ilícito, né? Relacionado a algum ilícito que envolva, claro, dinheiro, tá? Que envolva dinheiro, claro. Então, vamos lá. A pergunta é mais ou menos por aí. Então, vamos ver a letra A. Constitui-se como crimes anteriores à lavagem de dinheiro somente qualquer crime ou contravenção penal, sonegação fiscal, tráfico de entorpecentes e desvio de recursos públicos, formação de organização criminosa, receptação de recursos ilícitos e desvio de recursos públicos, ou sonegação fiscal, receptação de recursos ilícitos e desvio de recursos públicos. Então, a primeira observação que eu faço aqui para vocês é que sonegação fiscal é um crime fiscal, tá? Que deve ser resolvido com a Receita Federal. Então, não é crime de lavagem de dinheiro, tá? Então, essa alternativa, a gente já pode eliminar ela. Então, deixa eu ver aqui. A letra
B, né? E a letra D está errada. A letra A também está errada. Por que, que a letra A está errada? Então, vamos anotar por que, que as letras estão erradas, né? Vamos lá. Tudo bem, Diego, tamo junto. Isso aí, faz parte. Olha só, a letra A está errada por aquilo que eu falei antes. Por quê? Nem todo crime antecedente tem a ver com lavagem de dinheiro, aquilo que eu falei antes. Pode ser que a pessoa matou lá né, por amor, então não tem nada a ver com dinheiro, não envolve lavagem de dinheiro, exatamente. A letra B, né, B e D estão erradas, porque sonegação, como eu já disse, né, sonegação fiscal não é lavagem de dinheiro, porque a atividade geralmente é lícita. E para ser uma atividade relacionada à lavagem de dinheiro, tem que ser uma atividade ilícita. A letra C está certa, porque todas essas atividades são ilícitas, né? Formação de uma quadrilha, né? Uma organização criminosa. Receptação de recursos ilícitos, certo? Você receber depósitos oriundo de práticas criminosas e desvio de recurso público, que é o crime, famoso crime do colarinho branco. Então, isso sim são crimes antecedentes ou anteriores à lavagem de dinheiro, né? E somente, né? Os outros aqui, eles estariam certos, né? Aqui, por exemplo, a letra D até poderia estar certa, né? Aqui uma parte dela, né? Essa parte está certa, mas não está certo por causa da sonegação fiscal. A, B, mesma coisa, ela não está certa por causa da sonegação fiscal, mas a segunda parte aqui poderia estar correta, beleza? Maravilha, então, resolvemos aqui a questão número 2. Agora, eu quero deixar para vocês aqui um recado muito importante que eu sempre falo. Não adianta você se preparar só tecnicamente para a prova, se você não se preparar também mentalmente, para você cortar esse problema da ansiedade, daquele negócio de chegar na hora de fazer a prova e dar um branco. Então, para isso, nós precisamos estar equilibrado, nós precisamos ter resultado, sim, mas com equilíbrio. E para nós termos uma vida equilibrada, nós precisamos na verdade, buscar esses 4 fatores que te colocam em equilíbrio. Porque o que é equilíbrio, na verdade, na nossa vida? Equilíbrio é o que você quer ser. Resultado é o que você quer ter. E essa busca pelo ter está prejudicando o nosso ser. Então, para isso aqui, eu sugiro que você quiser equilibrar, faça 4 coisas. Primeiro, selecione suas ideias, né? Descubra o que é importante na sua vida e saiba o que você quer para você focar. Foque naquilo que dá resultado para você. Para de tentar agradar os outros. Agrade você. Coloque você na agenda. Segundo, execute as coisas que você se programa. Por exemplo, essa matriz que vocês estão vendo aqui é a matriz da vida. O ideal é você estar no quadrante 4 de realizador, onde tem alto equilíbrio com alto resultado. Mas tem muita gente no quadrante 3, com alto resultado e baixo equilíbrio. Pessoas que têm alto resultado, elas às vezes estão conseguindo bater metas, ganhar dinheiro, conseguindo prosperar na vida, até comprar muito e acumular muito dinheiro e muito patrimônio, mas há um custo muito alto da sua vida pessoal. Aí nós podemos relatar divórcios, separações, doenças, filhos às vezes comprometidos com drogas ou alguma doença nesse sentido. Então, obteve sucesso numa parte, mas na outra não está obtendo sucesso. Então, para isso, para você conseguir avançar para o quadrante 4, coloque em prática as ideias que você escolheu no número 1. Selecione as ideias importantes na tua vida. Terceiro, pare de procrastinar, vença a preguiça. Pare de adiar as coisas que são importantes. Aquilo que leva depois você ao arrependimento. Eu devia ter feito isso. Eu devia ter viajado mais. Eu devia ter feito, né? Por que as pessoas... Quando as pessoas estão no leito de morte, elas não pedem a chave do cofre, elas não pedem o extrato bancário. As pessoas pedem para se reencontrar com os amigos, para estar perto de quem elas amam. Ou seja, por que a gente não faz isso, então, quando a gente tem saúde? Bora lá fazer, então, as coisas que são importantes para nós,
Quarto ponto, energia pessoal. Nós estamos nos tirando da gente. Se coloque na agenda. Se você não tem tempo, você procure arrumar tempo para fazer o que é importante para você. Quem controla esses 4 fatores? O seu mindset. E o seu mindset deve ser de crescimento. Mindset de crescimento progressivo. Mindset de crescimento é aquela pessoa que fala assim, eu vou fazer, eu me desafio, eu dou um jeito, eu posso, eu sou capaz. Beleza? Fica a dica. Se você quer fazer o teste da matriz da vida, aponte tua câmera para esse QR Code que está aparecendo na tela aqui, faça esse teste da matriz da vida para ver onde você está. Se você está na quadrante 1 do conformado, se você está no perdido do quadrante 2, se você está no quadrante 3 do estressado, ou se você está no quadrante 4, que é o melhor deles, como realizador, com alto equilíbrio e alto resultado. Fica a dica aqui do professor Cláudio para você usar essas táticas para a CPA 20. Para a CPA 20. Quanto mais equilibrado você tiver, mais sucesso tu vai ter na aprovação da CPA 20. Concorda? Maravilha, né? Maravilha. Bora lá para mais uma questão? Bora! Módulo 3. Módulo 3 também cai na prova. Módulo 3 traz questões relacionadas à economia e finanças. E aqui nós temos a primeira delas. As operações de mercado aberto, chamadas de open market, é o instrumento mais ágil da política monetária de que dispõe o Banco Central. Basicamente, essas operações são fundamentadas por meio de compras e vendas de títulos da dívida pública, títulos públicos federais. Quando o Banco Central compra esses títulos no mercado, o que ele pretende com isso? Olha só que perguntinha danada, hein, gente? Essa é boa, hein? Perguntinha danada essa aqui, hein? O que ele pretende quando ele compra títulos, tá certo? Então, vamos revisar um pouquinho lá sobre política monetária, que eu já ensinei para vocês, né? E eu vou falar de novo aqui. Vamos lá. O que são políticas monetárias de open market, né? Open market. Então, open market é comprar, significa comprar e vender títulos públicos federais, né? Por parte do governo, títulos públicos. Muito bem, tá? Por que o governo compra? Porque, né, o governo compra títulos, ou em que circunstâncias ele compra títulos, tá? Quando a economia está bem, quando a taxa Selic, né, e a inflação, né, estão baixas, estão controladas, tá? Controladas. Nesse caso, o governo pretende estimular o consumo e os investimentos, tá? Porque aqui não tem problema com relação à inflação. A inflação está controlada, certo? Então, é por isso, e a ideia dele é injetar, né? Injetar dinheiro na economia. Porque quando ele compra títulos públicos, ele injeta dinheiro na economia. Então, vamos agora às soluções. Letra A. O governo pretende, com isso, a retração no volume dos meios de pagamento, né? Redução da liquidez e aumento das taxas de juros. Cara, essa está errada. Por quê? Pensa comigo, né? Pensa assim, ó. Se o governo vai injetar, né, ou colocar dinheiro na economia, isso vai gerar um aumento no volume da liquidez dos meios de pagamentos. Vai ter mais dinheiro à disposição. Então, isso não vai gerar uma retração. Então, está errado por isso. A letra B diz assim: a redução do volume das reservas bancárias, aumento da liquidez e redução das taxas de juros, tá? A redução do volume das reservas bancárias. As reservas bancárias são formadas pelos recursos que entram via exportação, tá? Então, não é exatamente essa a ideia. Então, está errada também, porque reservas bancárias são formadas, né, pelos compulsórios, né? Pelos recebimentos compulsórios, ali do CDB e poupança principalmente, né?
Então, essa é a ideia. A letra C, o aumento do volume dos meios de pagamento. Sim, isso é verdade. Aumento da liquidez. Sim, isso é verdade. E redução da taxa de juros. Sim, essa está certa. Está certa por quê? Você tem uma redução, a taxa de juros está controlada, então pode ser que ela, se gerar muito consumo, pode ser que a inflação volte a subir, né? Mas essa é uma consequência. Na verdade, no momento, a taxa de juros está baixa. Então, sim, por quê? Está certa porque, né? Com mais dinheiro na economia, nós vamos ter mais recursos para investir no setor produtivo. Então, com mais dinheiro na economia, nós temos mais liquidez, né? mais recursos para investir no crescimento da economia, certo? O crescimento da economia. Essa é a ideia. E a letra D está errada, certo? Porque essa atitude de compra de títulos públicos federais só pode ser feita quando a taxa de juros Selic estiver baixa e não alta, tá certo? Então, na verdade, não se espera uma alta da taxa de juros, se espera que a taxa de juros se mantenha, certo? Até abaixe, na verdade, mas essa é uma atitude que se faz para que a gente consiga melhorar o PIB, melhorar a situação econômica do país. Então, aqui está a resposta certa, letra C. Tá joia? Então, ficou aí explicado em detalhes, vou aumentar a tela aqui, olha só, para vocês verem todas as letras explicadas e a letra C como resposta certa. Vamos ver mais uma? 18. Um aumento da meta da taxa Selic tende a aumentar o PIB projetado, aumentar o IGPM, diminuir o IPCA, diminuir a taxa Petax ou aumentar o consumo agregado. Ai, Jesus amado. Nossa. Essa é boa, hein, gente? Essa aqui é interessante. Vamos lá. Pensem comigo. Vamos raciocinar juntos aqui, né? Se a taxa Selic aumentou, né? A taxa Selic aumentou. Por que a taxa Selic aumenta? Pensem primeiro isso. Por que a taxa Selic aumenta? Tá? Porque a inflação está alta, certo? Então, para controlar o consumo, o Banco Central aumenta, o Copom aumenta a taxa Selic, tá certo? Muito bem. Então, a letra A diz assim, aumentar o PIB projetado, né? Gente, pensa comigo, essa está errada. Se os juros sobem, se a taxa de juros sobe, né? Provavelmente, né? O PIB não vai crescer, porque as pessoas, elas não querem tomar empréstimos quando a taxa de juros está muito alta e as empresas também não, então não vai crescer. Aumentar o IGPM e diminuir o IPCA. Olha só, um aumento da taxa de juros, ela faz com que realmente, né, o IPCA diminua. Então, realmente, né, o aumento da taxa de juros provoca uma redução, ou quer provocar uma redução no IPCA. Isso está certo. Mas o IGPM tem um peso maior do IPA, né? Ou seja, do atacado. E esse tem influência externa, ou seja, do dólar, tá certo? Então, aumentar o IGPM, a taxa Selic, não vai fazer o IGPM subir, né? Provavelmente ele vai ficar estável ou vai até cair. Então, não vai subir o IGPM. Vai acontecer provavelmente o mesmo efeito que o IPCA. Diminuir a taxa Petax está certo. Mas por que está certo? Porque é o seguinte, olha só, quando aumenta a taxa Selic, quando a taxa de juros sobe, entram mais dólares no Brasil. Mais dólares no Brasil. Como a oferta de dólar aumenta, a Petax diminui. Certo? Ou seja, a taxa de câmbio cai.
Porque tem mais oferta de dólar. Então, é simples assim. Por isso que está certo essa aí. Aumentar o consumo. Errada. Por quê? Com juros mais altos, as pessoas consomem menos. Essa é uma lógica nossa do ser humano. Então, tá certo a alternativa C, de casa. Essa é boa, né? Uma questão muito interessante para a gente raciocinar aqui sobre taxa Petax e sobre taxa Selic, certo? Maravilha? Deixo para vocês na tela aqui também, para vocês refletirem. Bora lá agora para as questões do módulo 4, né? Módulo 4, então, é um módulo que cai sobre renda fixa, renda variável e derivativos. O módulo que cai mais questões do que o módulo 1 e do que o módulo 3. Então, vamos à primeira aqui, tá certo? O investidor, questão número 4. O investidor João Paulo resgatou um título público federal após um certo tempo. Sabendo que a alíquota incidente de imposto de renda no resgate foi de 22,5%, o investidor resgatou este investimento entre o período de mais de 720 dias de sua emissão, 181 a 360 dias de sua emissão, 361 a 720 dias de sua emissão, 1 a 180 dias de sua emissão. Olha só, eu fiz uma pergunta, então, de forma invertida, né, com relação à tabela, né? Então, vocês podem responder aí, quem souber, responder nos comentários, e eu vou fazendo os meus comentários aqui na tabela. Primeiro que, gente, ó, se nós estamos falando de um título de renda fixa, né, nós estamos falando aqui que João Paulo resgatou um título público federal, isso é importante lembrar. Eu preciso saber como que é a tributação de um título público federal. Essa é a primeira pergunta que eu tenho que responder, tá certo? Como, né, a pergunta está falando de um título público, certo? Como é a tributação? Como é a tributação de um título público, né? Pela tabela. Depende do resgate, né? Do prazo de resgate. Então, essa tabela eles dão agora na prova, então você não precisa decorar ela, né? Como que é essa tabela? Ué, ela vai, acima de 720 dias é 15%, né? De 1 a 180 é 22,5%, de 181 a 360 é 20%, né? E acima de 720, 15%. Então, as alternativas que eu coloquei foi justamente colocando a tabela. Então, a resposta certa é como o resgate aconteceu, como ele pagou, né? Como ele pagou 22,5%, o resgate deve ter ocorrido entre 1 e 180 dias, tá? Por quê? Para essa faixa, a tabela, ela ela cobra 22,5%. Se fosse para ser a alternativa A, teria que ser, para ser a alternativa A, vamos colocar aqui o comentário, né? A alternativa A fala assim, mais de 720 dias, né? Está errada porque seria 15%, tá? A alternativa B está errada porque seria 181 a 360, 20%. E a letra C está errada porque seria 17,5%. Então, conforme o dinheiro vai ficando, quanto mais o dinheiro vai ficando, menos ele paga. Então, a alternativa que ele pagou mais, na verdade, aqui foi a alternativa D, ele pagou 22,5, né? Essa está certa. Então, vamos colocar aqui certa. Como ele pagou 22,5, o resgate ocorreu, né? Não deve ter ocorrido, né? Ocorreu entre 1 e 180 dias. Ocorreu entre 1 e 180 dias. Maravilha? Cuidado com isso na prova. Tributação de renda fixa e renda variável é muito comum cair na prova. Bora lá agora para a questão número 9. É uma comunhão de recursos. Para ler, eu vou colocar aqui na tela cheia para ficar melhor, né? É uma comunhão de recursos de pessoas físicas constituída em forma de condomínio aberto, criado com o objetivo de investir no mercado de títulos e valores imobiliários de renda variável, devendo manter, no mínimo, 67% do patrimônio investidos em bônus de subscrição,
ETFs, índice de ações, debêntures conversíveis, admitindo no máximo 50 investidores. Estamos falando de... Então, olha só para as deixas aqui. Renda variável, tá? Aqui, condomínio aberto. Aqui, mínimo 67% em ações, tá? E, claro, semelhantes ações. Então, vamos responder aqui essa questão. Vem comigo. Vamos colocar mais uma caixinha aqui e vamos responder. Qual que é a resposta certa? Letra A, fundos de ações. Letra B, fundo de renda fixa. Letra C, multimercados. Ou letra D, clube de investimentos. Letra A, está errada. Por quê? Fundos de investimentos não tem limitação de quantidade de cotistas. Então, já está errado por isso. Letra... Opa, aqui, letra A. Letra B. Vamos lá. Letra B. O que diz a letra B? Fundo de renda fixa. Bem, o nome já diz. Então, está errada. Por quê? Se é de renda fixa, né, ele não investe mais de 67% em ações, né? Como é que o fundo de renda fixa trabalha? O fundo de renda fixa investe, no mínimo, 80% do PL em ativos de baixo risco, né? Baixo risco, atrelados à taxa Selic ou a índice de preços, ou ambos, tá? Então, por isso não é, tá? Essa é a ideia. Olha só, isso é uma forma bacana de estudar, né? Fundo de investimento multimercado. Errada também, pelo mesmo motivo, né? Não possui limitação de cotistas e não tem um percentual mínimo de concentração. O fundo multimercado tem liberdade para investir em vários ativos, em vários ativos diferentes. Então, está errada também. A letra D está certa. Clube de investimentos, pois estas são as características dos clubes de investimentos. Exatamente. E ainda faltou que a da tributação é 15%. Mas aí estão presentes as características dos clubes de investimentos, que podem ser geridos também pelos próprios investidores, se tiver alguém credenciado na CVM. Número 11, mais uma questão. Um investidor que comprou 14 mil reais em ações no dia 14 de fevereiro de 2023 e as vendeu em 25 de fevereiro de 2023 por 26 mil. Considerando que essa foi a única operação deste investidor, pessoa física, em fevereiro, como ficará a sua tributação? De novo, sem olhar as alternativas, para não me confundir, eu vou primeiramente descrever aqui a situação que eu tenho. Primeiro, como foi comprado e vendido em dias diferentes, não é day trade, né? É mercado à vista, tá? Então, isso é uma boa tática para você saber para que caminho que você vai, tá? Como a venda foi acima de 20 mil, não tem isenção, porque já que não é day trade, poderia ter isenção, mas não tem porque é 26 mil. Então o investidor deve pagar quanto de imposto? Então, como ele é mercado à vista, ele deve pagar, né? Ele deve pagar na fonte 0,005% sobre os 26 mil, tá? E na DARF, que é até o final do mês seguinte, né? Na DARF, 15% sobre o ganho, certo? Descontado o que ele pagou na fonte. Descontado o que pagou na fonte. Maravilha, maravilha! É isso aí que acontece, né? Então, essa é a resposta. Agora, vamos ver qual que é a alternativa certa. Sobrou pouco espaço aqui, eu estou tentando me arrumar para sobrar. Letra A. Como a venda foi superior a 20 mil, terá que pagar 1% na fonte, né? Errado. Não é 1% na fonte, como eu já citei ali em cima, né? É
Isso é no day trade, tá bom? E no ajuste, 15% sobre os rendimentos. Então, erradíssimo essa parte aqui, né? Então, vamos riscar isso aqui, né? Isso aqui terá que pagar 1%? Não. Irá pagar 0,005, letra B, sobre os 26 mil, né? Na fonte, isso é importante, né? Na fonte, quer dizer, na hora da venda, e 15% sobre os rendimentos via DARF até o último dia do mês seguinte, podendo descontar o percentual pago na fonte. Bingo! Essa está correta. Letra B de bola está certinha, então eu marco a letra B de bola, tá? Viu como é que é fácil? Quando a gente escreve antes, a gente consegue depois responder melhor. Então, a letra B está certa, né? Não tem nada de errado. Letra C, irá pagar 0,05 na fonte sobre os rendimentos, tá? Não é sobre o rendimento, já posso excluir aqui, ó. Não é sobre rendimento. Exclui aqui, ó. Sobre rendimento, não. Né? De 12 mil, tá? O rendimento até que está certo, foi 12 mil, né? 26 menos 14, ganhou 12 mil. E no ajuste, 15% sobre o rendimento, tal. O resto está certo, tá? Mas não está certo por causa que não é sobre os rendimentos. Então, a letra C, errada, porque os 0,07% não é sobre rendimentos, e sim sobre o valor da venda. Questão número alternativa D. Irá pagar 0,05 sobre os 26 mil e 15% na fonte sobre os rendimentos. Via DARF até o último dia útil do próximo mês, não podendo descontar. Tá aí. Demorou para achar, né? Demorou para achar. Não podendo descontar. Pode descontar, sim. Então, marca aquele teu amigo que está estudando. Letra D, errada também. Pode descontar o valor pago na fonte. Porque o que cobra na fonte é só o dedo duro, na verdade, para informar a Receita de que o investidor, ele vendeu com lucro, e aí ele tem que pagar a guia de DARF. Como é ele que paga, ele que recolhe, ele que calcula, a Receita precisa saber. Então, ela cobra um pedacinho na fonte. Tá? Quem cobra na fonte, quem desconta, é o próprio banco, tá? É a corretora. Bora à questão número 19. Entre os mais variados investimentos disponíveis na renda fixa no mercado financeiro, temos LCA, LCI, CDB e títulos públicos federais. Sendo assim, analise as afirmações abaixo e responda a correta. Barbaridade! Essa questão é muito legal, porque cai muita questão sobre títulos de renda fixa, né? Neste módulo aqui, no módulo 4, e nós vamos falar agora, então, de cada uma. Primeira alternativa, vamos lá. Uma LCA só será isenta de imposto de renda se for emitida por uma instituição financeira e comprada por uma pessoa física. Bem, primeiro que a LCA só pode ser emitida por instituição financeira. Então, tá certo, né? E ela vai ser isenta para a pessoa física. Então, tá certo. É isso mesmo, né? É isso mesmo, não tem erro, tá? Só lembre, só pode ser emitida por instituições financeiras, tá? Instituições financeiras, tá? Muito bem. E isenta somente para PF. PJ não tem isenção. Número 2. Uma LCI tem garantia real? Sim, tem garantia real. Do FGC também. E se for adquirida por uma empresa, pagará no resgate em um ano 20% de IR. Exatamente, tá certo também, né? Porque as empresas não têm isenção. Não tem isenção, tá? E garantia real pelo bem, né? Pelo bem, ou imóvel, né? Podemos colocar assim, se for uma LCI, né? Dado em garantia na carteira de recebíveis imobiliários. Geralmente deixa o apartamento em garantia, né? É assim que funciona. E esse apartamento vai ficar também como garantia da LCI. Se o banco quebrar, vai ter que acionar esses bens para pagar os investidores. Número 3. Se o investidor tem 2 CDBs de 200 mil cada um, do mesmo conglomerado, em caso de falência do banco, recebe os 2 do FGC. Olha só, na verdade, como é do mesmo conglomerado, ele vai receber até 250 mil por CPF. Tá? Não importa, talvez seja 2 bancos diferentes, mas é do mesmo conglomerado, então essa aí está errada. Errada por quê?
ele vai receber até o limite de 250 mil. O limite de 250 mil. Ele não vai receber os dois, ele não vai receber os 400 mil. Ele vai receber um e mais um pedaço do outro. Número 4. As LTNs são emitidas, LTNs são letras do Tesouro Nacional. São emitidas pelo governo federal? Sim. Com remuneração pré-fixada? Sim. E tem imposto de renda definido pela tabela da renda fixa? Sim. Dependendo do prazo de permanência do investimento. Quanto maior o tempo, menor a alíquota. Essa está certíssima. Tudo está certo. Então, fica a dica, né? Aquele negócio da LTN. Como é que eu sei que ela é pré-fixada? O T de taxa vem antes, né? T de taxa vem antes. Então, isso significa que ela é pré-fixada. E mais uma questão, acho que é a última questão, e essa é sobre derivativos. Número 32, num contrato de call, de compra, um contrato de compra de opções, o que precisa acontecer para o comprador exercer o seu direito? Perguntinha interessante também, que costuma cair na prova. Vamos lá. Então, vamos primeiro colocar aqui os comentários, né? Depois a gente procura responder as alternativas. Primeiro, os comentários. Vamos pensar assim, o que tem que acontecer no caso de... E aqui eu estou falando de uma call, que é um contrato de compra de opções, tá? Um contrato de compra. Então, em que casos que o comprador exerce? Quando que ele exerce, tá? Então, pensa comigo assim, ó. Uma pessoa comprou o direito de comprar alguma coisa. Quando que ele vai comprar? Quando o preço cai ou quando o preço sobe? Quando é melhor ele comprar, né? Quando o preço sobe, né? Por exemplo, vou colocar um exemplo aqui, né? O Cláudio tem um contrato que lhe dá o direito de comprar uma ação por R$10 daqui 45 dias. 45 dias, né? Beleza? Então, eu tenho um contrato, né? O que tem que acontecer para mim exercer esse contrato, certo? Ué, o preço da ação subir. Então, vamos supor que daqui 45 dias, o preço desta ação no mercado esteja R$12. R$12. Gente, eu tenho um contrato para comprar por 10. Deu bom para mim. Então, o que eu faço, né? Então, Cláudio exerce o direito de comprar por 10. De comprar por 10. Certo? Mas que maravilha, sim, mas eu paguei por esse contrato, né? Vocês sabem que quando a gente compra um contrato, a gente paga um prêmio, que nem seguro de carro. Então, a letra A diz assim, então, o que tem que acontecer? O preço tem que subir, tá certo? O preço, o que tem que acontecer? O preço de mercado deve estar maior que o preço de exercício, tá? O que é o preço de exercício? Preço combinado no contrato, há 45 dias atrás, preço combinado no contrato. Então, é isso que tem que acontecer. O preço de mercado deve estar maior, ou seja, o preço de exercício deve estar maior. Então, vamos lá, letra A. O preço da ação no mercado à vista estar menor do que o preço de exercício. Errado, né? Como a gente já falou, porque está invertida, né? Letra B. O preço da ação no mercado à vista estar maior do que o preço do exercício. Certo. Letra C. O preço da ação no mercado à vista estar igual. Errada, né? Porque deve estar maior no mercado. E letra D. O preço de exercício estar maior do que o preço do mercado à vista. Não, errada, porque o preço no mercado à vista deve estar maior que o preço do exercício, tá? E não o contrário, tá? Que é o que está aí. Então, uma questão, assim, bem interessante, meio difícil, né? Mas a gente pode... Você viu que como primeiro, a resposta certa é a letra B. Como eu primeiro anotei aqui os comentários e coloquei um exemplo, aí eu consegui raciocinar sem olhar para as alternativas, certo?
Se eu fosse olhar para as alternativas, eu ia me confundir nesse caso. Então, eu, desde o começo, estou falando isso para vocês. Olhem primeiro para as alternativas para vocês se garantir, para vocês verem o que está acontecendo, né, pessoal? E aí fica mais fácil, tá joia? Meus queridos, gostaram? Quem gostou, bate palminha aí, porque a gente está chegando ao fim e eu quero deixar um presente para vocês. Como eu já disse lá no meio, eu falei para vocês que eu tinha deixado dicas sobre o nosso controle emocional, e aqui, para quem quiser acessar o meu curso completo, onde você tem acesso a mais de 1.200 questões em simulados corrigidos em vídeo, onde você tem um aplicativo para baixar no celular e responder as questões, onde você tem vídeos curtos para entender o conteúdo, onde você tem meu suporte online direto pelo WhatsApp e 7 dias de acesso grátis, eu vou te dar um cupom, só para vocês que estão aqui, tá? Só para vocês. Um cupom de 50% de desconto. É só você clicar aí, ou apontar a tua câmera para esse QR Code, entrar neste site, que é onde tem a venda, o curso, e você escrever a palavra. Tem um cupom, escreve lá, progresso, palavra progresso, e você vai ter direito a 50% de desconto e ainda pode parcelar em até 12 vezes. É um curso completo com todas essas facilidades que eu mencionei para vocês. Joia? Então, aproveita essa oportunidade que vocês merecem, porque vocês moram no fundo do meu coração e eu quero ajudar vocês a passarem na prova. Quem gostou, dá um joinha aí, se inscreve no meu canal do YouTube, que eu deixei para vocês aqui também o QR Code, se inscreve, me siga aí, o Professor Cláudio Treinamentos no Instagram, que você vai sempre ter notícias sobre o meu trabalho com relação às certificações financeiras da CPA 10, da CPA 20 e da CE. Agora, eu quero saber, e aí, pessoal, valeu a pena? Valeu a pena? Deixa eu descompartilhar aqui. Gostaram? Muito obrigado pela participação de todos vocês. Gente, vamos fazer mais encontros desse tipo, tá? Eu agradeço a todos vocês que participaram. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta, né? Quem quiser falar alguma coisa, fique à vontade. E eu vou tomar água. Deixa eu chamar alguém aqui. Deixa eu ver aqui. Gilberto, fala, Gilberto. Gostou? Pô, pra caramba, professor. Foi muito bom, viu? São questões aí que caem, né? Caem nas CPAs, assim, e a gente tirando a dúvida, assim. A aula que você dá aí é fantástica, né? Mas quando vem as questões, aí surge a dúvida, né? Então, do jeito que você está fazendo aí, acaba clareando um pouco, cara. Parabéns aí, bem legal. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Marcelo, tranquilo? Deu para captar? Estou aqui fazendo a compra aqui, viu, professor? Olha! Agora já. O cara tem um cartão forte, é outra história, hein? Muito bom, viu? Obrigado, Marcelo. Obrigado. Eu preciso fazer um elogio para um cara que mora no meu coração. Eu já gostava dele, mas hoje, com esse fundo de tela, é um cara de respeito, né? É um azerinho só, mas olha, parabéns, Diego. Bem-vindo sempre aí com esse fundo de tela aí. Essa semana eu tô podendo usar, né? Já que esse ano não estava tão fácil no início do ano, agora vamos ver se a coisa deslancha, né? Mas tem que aproveitar quando dá, né, Diego? Porque estamos feios. Meu Deus do céu. Eliton, um abraço. Gostou, Diego? Valeu? Professor. Fantástico. Aí, beleza. Eu vi que a Silvia também está aí, né? Silvia, um abraço. Rafael, beleza? Maravilha. Pessoal, é isso aí, cara. Muito obrigado, tá? Vamos encerrando aqui e agora bora fazer um lanchinho aí que eu tô com fome. Um abraço para vocês e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Valeu, Flávio. Valeu, um abraço para todos. Tchau, tchau.